Estamos chegando ao fim do capítulo 16 do Apocalipse de Jesus segundo São João. E é exatamente no versículo 21 que podemos ler: E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Este é o último instrumento usado na aplicação do castigo aos ímpios. Constitui as amargas borras da última taça. Deus solenemente se dirigiu aos ímpios dizendo: Regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. É o livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 17. E mais adiante, no capítulo 30, versículo 30, o profeta escreve: O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedra de saraiva. O Senhor pergunta a Jó se viu os tesouros da saraiva que ele retém até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. É o livro de Jó, capítulo 38, versículos 22 e 23. Aqui no Apocalipse é dito que cada pedra era do peso de 1 talento. Na ocasião em que o Apocalipse foi escrito, o talento equivalia a uns 35 quilos. Mas para não haver confusão, vamos deixar claro o seguinte: vocês já leram ou já ouviram falar na parábola dos talentos, né? É narrada lá em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Pois bem, nesta parábola, o talento não equivale à medida de peso, mas era a moeda de maior valor, correspondendo a 6.000 denários. O valor monetário também é utilizado por Jesus na parábola do credor incompassivo, narrativa de Mateus, capítulo 18, versículo 24. Mas no Apocalipse é medida de peso mesmo. Quem ou o que poderia deter a força de pedras de tão enorme peso caindo do céu? A humanidade nessa altura, diz o Apocalipse, não terá abrigo. É a linguagem profética. As cidades ruíram num potente terremoto. As ilhas desapareceram nas águas. Ninguém mais viu os montes. Os morros, ninguém mais os vê. E outra vez os ímpios dão larga às suas blasfêmias contra Deus, porque a praga da saraiva é muito grande. Vamos dar aqui uma pálida ideia do terrível efeito da cena predita neste Apocalipse para concluir pela seguinte destruição: o que seja uma tempestade de saraiva no Bósforo, pelo comodoro americano Porter, nas suas cartas de Constantinopla e arredores. Vejam bem que depoimento para saber o que é uma saraiva. Abre aspas. Tínhamos talvez andado 1,5 milhas, quando uma nuvem que se levantou no ocidente indicou que a chuva se aproximava. Dentro de poucos minutos, descobrimos que algo caía do céu em forma de espátulas de alvacento aspecto. Eu não podia imaginar de que se tratava, mas vendo perto algumas gaivotas, supus que eram elas que se precipitavam em busca de peixe,
mas pouco depois descobri que se tratava de grandes bolas de gelo que caíam. Imediatamente ouvimos um som como de trovão ribombando, ou 10.000 carros furiosamente rodando sobre o pavimento. Todo o Bósforo estava em espuma, como se toda a artilharia do céu tivesse sido descarregada sobre nós e nossa frágil máquina. Para falar com franqueza, nosso destino parecia inevitável. Abrimos nossos guarda-chuvas para nos proteger, mas os blocos de gelo os desfizeram em frangalhos. Tínhamos, por sorte, no barco uma pele de boi, sob a qual nos protegemos, salvando-nos assim de mais ferimentos. Um dos 3 remadores ficou com a mão literalmente esmagada. Outro ficou muito ferido no ombro. O senhor H recebeu uma pancada na perna. Minha mão direita ficou um pouco estropiada e todos ficaram mais ou menos feridos. Foi a mais espantosa e terrível cena que jamais testemunhei, e não permita Deus que eu volte a ser exposto a outra. Bolas de gelo tão grandes como os meus 2 punhos caíram no barco, e algumas delas com tanta violência que certamente nos teriam partido uma perna ou um braço, se esses membros fossem atingidos. Uma delas bateu na haste de um remo e o fendeu. A cena durou talvez 5 minutos, mas foram os mais terríveis 5 minutos que jamais vivi na minha vida. Quando passaram, vimos os montes vizinhos cobertos de massas de gelo, pois que lhes não posso chamar Saraiva. As árvores despojadas de suas folhas e ramos, ficando tudo desolado. A cena foi tão terrível que não tenho linguagem para descrevê-la. Já testemunhei repetidos terremotos. Um raio brincou, por assim dizer, em volta da minha cabeça. O vento rugiu e as ondas, um momento, pareceram levantar-se ao céu e, no momento seguinte, arrojar-me num profundo abismo. Tenho estado em combate e tenho visto a morte e a destruição em volta de mim em todas as suas formas de horror, mas nunca dantes tive o sentimento de terror que de mim se apoderou nessa ocasião e que ainda por vezes sinto e receio nunca mais esquecer. O meu porteiro, o mais ousado da casa, que se aventurou a sair um instante fora da porta, foi lançado no chão por um bloco de saraiva. E se o não tivessem arrastado para dentro pelos calcanhares, teria certamente morrido assim apedrejado. 2 barqueiros foram mortos na parte alta da vila e ouvi falar de muitos ossos partidos. Imaginai os céus subitamente gelados e o gelo partido em pedaços de tamanhos irregulares, com o peso de 250 gramas a meio quilo, e precipitados sobre a terra. Fecha aspas. Se tais foram os efeitos de uma tempestade de Saraiva que despenhou pedras do tamanho do punho de um homem, pesando quando muito meio quilo, quem poderá descrever as consequências daquela tremenda tormenta vindoura, em que cada pedra será do peso de 1 talento, cerca de 35 quilos. E há quem diga que o talento hoje vai até os 40 quilos.
Tão certo como a palavra de Deus é a verdade, assim o karma brevemente castigará o mundo culpado. É o karma de cada um, porque Deus não castiga ninguém. Mas Deus é justo. Ele não revoga a sua lei para agradar a ninguém. Não adiantam lágrimas, porque agora nem Jesus é mais o mediador. É a hora do juízo, e quem o diz é o Apocalipse. Ninguém mais vai ter chance, é o fim. Possamos nós, segundo a promessa, ter moradas bem seguras, lugares bem quietos e distantes naquela hora terrível. Isto para usar as palavras do profeta Isaías em seu capítulo 32, versículos 18 e 19. Um fraternal abraço.